Muita gente afirma com convicção: Pedro nunca foi papa. Isso é uma invenção posterior da Igreja Católica. Mas essa afirmação levanta uma questão fundamental. Se Pedro não exerceu uma liderança singular entre os apóstolos, por que ele aparece com tanta proeminência no Novo Testamento? E por que os primeiros cristãos reconheceram na Igreja de Roma uma autoridade especial ligada ao seu nome? Antes de qualquer coisa, deixe seu like e se inscreva no canal. Ative as notificações. É preciso esclarecer um ponto. O título Papa não aparece na Bíblia, assim como a palavra Trindade também não aparece. O que importa não é o título, mas a função. A pergunta correta não é se Pedro usava o termo Papa, mas se ele exercia uma primazia real entre os apóstolos. E aqui a Escritura é clara. Em Mateus 16, 19, após a confissão de fé de Pedro, Jesus declara: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. Essa passagem não pode ser esvaziada. A mudança de nome, algo raríssimo na Bíblia, indica missão específica. Abrão torna-se Abraão, Jacó torna-se Israel. Quando Simão recebe o nome de Cefas, pedra, isso não é simbólico no sentido fraco, é institucional. Além disso, Jesus entrega a Pedro as chaves. No contexto bíblico, a chave é símbolo de autoridade administrativa. Em Isaías 22, há a figura do administrador real que recebe a chave da casa de Davi. Ele governa em nome do rei. Quando Cristo usa essa linguagem, ele está evocando essa imagem. Não se trata apenas de honra, mas de autoridade delegada. Alguém poderia dizer: mas todos os apóstolos receberam autoridade. Sim, receberam. Em Mateus 18, o poder de ligar e desligar é dado ao colégio apostólico. Mas apenas Pedro recebe as chaves individualmente e é nomeado como fundamento visível da unidade. Isso não elimina os demais. Estabelece um princípio de comunhão. Nos evangelhos, Pedro aparece sempre em posição de destaque. Seu nome encabeça todas as listas apostólicas. Ele fala em nome dos 12. É a ele que Jesus manda confirmar os irmãos, como lemos em Lucas 22:32. Eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma os teus irmãos. Após a ressurreição, em João 21, Cristo confia especificamente a Pedro o pastoreio universal. Apacenta as minhas ovelhas. Não diz algumas, mas as minhas. No livro dos Atos dos Apóstolos, Pedro age como líder visível da comunidade nascente. É ele quem toma a palavra em Pentecostes, quem conduz a eleição de Matias, quem fala diante do Sinédrio. Mesmo quando São Paulo surge como apóstolo dos gentios, ele sobe a Jerusalém para encontrar-se com Pedro, reconhecendo sua posição. Mas talvez alguém diga: isso prova liderança, mas não prova papado. Então precisamos olhar para a história. Já no final do século I, temos um testemunho impressionante. A carta de Clemente Romano aos Coríntios, escrita por volta do ano 96. A comunidade de Corinto estava dividida, e quem intervém para restaurar a ordem não é o apóstolo João, que ainda estava vivo na Ásia Menor, mas o bispo de Roma. Clemente escreve com autoridade, exortando e corrigindo. E a igreja de Corinto aceita essa intervenção. Isso é extremamente significativo. No século II, Santo Inácio de Antioquia, ao escrever aos romanos, dirige-se à igreja de Roma com uma reverência singular, chamando-a de aquela que preside na caridade. Já Santo Irineu de Lyon, por volta de 180, é ainda mais explícito. Afirma que, por causa de sua origem apostólica e autoridade superior, toda a igreja deve concordar com a igreja de Roma, onde a tradição apostólica foi preservada. Isso acontece quase 2 séculos antes de Constantino. Não há poder político cristão. Não há privilégio imperial, há perseguição. Portanto, a primazia de Roma não nasce do trono de César, mas do túmulo de Pedro. E aqui está o ponto decisivo. Pedro foi martirizado em Roma, por volta de 64-67 d.C., durante a perseguição de Nero. A igreja romana preservou sua memória, seu ministério e sua sucessão. Linus, Anacleto, Clemente. A lista dos bispos de Roma é registrada já nos primeiros séculos. Essa continuidade não é mito medieval. É dado histórico reconhecido por fontes antigas como Eusébio de Cesareia. Então Pedro foi o primeiro papa? Se por papa entendemos o sucessor de Pedro na função de confirmar os irmãos, guardar a unidade e exercer primazia na comunhão da igreja, então a resposta histórica e bíblica é sim. O título pode ter se desenvolvido ao longo do tempo, mas a função está presente desde o início.
Negar isso exige ignorar tanto a Escritura quanto o testemunho unânime dos primeiros séculos. A questão não é se Pedro era perfeito. Ele não era. A questão é se Cristo escolheu usar um homem concreto como princípio visível de unidade. E tudo indica que sim. No fim, a pergunta não é apenas histórica, é eclesiológica. Cristo fundou uma igreja com estrutura visível ou apenas uma comunidade espiritual invisível? Se ele fundou uma igreja concreta, então a primazia de Pedro não é um detalhe secundário, mas parte do próprio plano divino para preservar a unidade. E essa é a razão pela qual, 2000 anos depois, ainda se fala de Pedro quando se fala de Roma. Não por tradição humana, mas por continuidade apostólica. Se você gostou, deixe o like, se inscreva e compartilhe este vídeo com quem não entende a realidade bíblica da igreja. Salve Maria e viva o Cristo Rei!